Livros Universo em Desencanto. Imunização Racional. A chave da porta de sua salvação em suas mãos. Energia Racional. Autor: O Racional Superior. Página 1, 3A. Reservado todos os direitos de propriedade a Manuel Jacinto Coelho. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Nesta obra, vamos saber por quê. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza do vivente ser adequada à natureza que o fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formado por 7 partículas e dependem delas. Estamos numa nova era, a era da imunização racional. Deus existe. Este livro do verdadeiro Deus que se apresenta ao mundo se identificando como racional superior, mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta de seus habitantes, e por isso as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes. O mundo está cheio de deuses criados pelos homens. Por isso cada religião criou seu Deus e sua Bíblia, diferente um do outro, e por isso já houve muitas guerras religiosas. Agora, por meio da imunização racional, o mundo vai conhecer o verdadeiro Deus, que trouxe a salvação de todos, que está provada e comprovada na escrituração Universo em Desencanto, e nela está a planta do mundo, do princípio e fim. E quem nos poderia dar isso? Somente o verdadeiro Deus. Tudo tem o seu tempo. Agora é que chegou o tempo e melhores detalhes para a certificação. Leia para não fazer perguntas sem conhecer a escrituração. O verdadeiro Deus dá o verdadeiro conhecimento natural de tudo. Não tem seita, nem doutrina, nem religião, e sim o verdadeiro conhecimento natural de tudo e de todos, que é esse que está em suas mãos. O Universo em Desencanto. Nota do responsável. Esta obra é fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo, o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante, responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Advertência: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo que se constitui a vida, que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto, e assim essas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por essas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente nesse crepúsculo amargo, nesse sonho de sofredor, desesperado, nesse sonho de lágrimas, nesse pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Introdução.
Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior no templo dos habitantes do astral superior para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do Ser Supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é espiritismo, coisa ou causa em experiência, e onde existem as experiências estão os enigmas. Portanto, o espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer experimentando em experiências, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre, sem solução, por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiências não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, coisa em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o Espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso, o Espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, nós, habitantes do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser e de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isso somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades. E não assim como aí vivem à mercê do Espiritismo, por ser uma causa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiências não está com a verdade, e sim tem uma partícula da verdade. Essa partícula da verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma aí desse encanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os fitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas por ela não valer, é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem, o que não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria, e por não resolver, é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais, são muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo, só existem na palavra, mas na realidade, nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens e do astral superior, todos chegarão lá, mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários na elaboração racional. As dúvidas são de quem nada conhece, e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo, e o que é ciência é do encanto incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto, e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisam notar bem
que o que é racional não tem dúvidas, não tem mistérios, enigmas nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional está acima de tudo e de todos, e a ciência do encanto e dos encantados está abaixo de todos e de tudo, porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Será ou não será? Filosofia feita pelos encantados, que não sabem o que fazem, e quem não sabe o que faz, deixa todos em dúvidas. Por isso, vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo. Por viverem sob essa filosofia científica, criada e inventada e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matéria sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem até hoje, duvidando de tudo, sem solução alguma e dizendo: no mundo tudo é ilusão e nada mais. Planície racional. Planície racional onde estavam os racionais com o seu progresso de onde saímos e para onde nós vamos por meio da imunização. Parte racional. Planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeiro, começaram a progredir por conta própria. Segundo, neste progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceiro, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarto, neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinto, neste degrau já se entendiam por meio de guinchos. Sexto, nessa formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétimo, gagos mais adiantados, começou a formação da lua. Oitavo, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nono, gagos mais adiantados, mas esse adiantamento não era ainda de entendimento, iam soltando a voz. Décimo, gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º, com mais um pouco de entendimento. 12º, a resina já bem desenvolvida, a sua deformação. 13º, começou a separação das terras. 14º, onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. 15º, começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. 16º, começou a aparecer a dilatação dos órgãos, até aí eram eternos. 17º, onde começou a surgir os casos de morte, novas criações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos. 18º, nesse progresso, a lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. 19º, a vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. 20º, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. 21º, neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Rosário da vida. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta um período da vida e cada período com os seus transes, bons ou maus. E assim, formando-se esse rosário muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo encantado é, e por ser encantado, vivem todos em experiências, de experiências em experiências e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito misteriosamente sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. E assim, o rosário da vida, que todos encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puras e limpas, pois está aí o rosário da vida para todos universalmente, que todos vão ser imunizados depois que a escrituração de redenção universal esteja pronta.
Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural, e o vivente com o tesouro destes está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, mais alcandoradas do que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional, e para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, para por meio desta leitura ir sendo imunizado. Uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente tudo, de pouco em pouco, melhora-se despertando e conquistando tudo que seja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura e o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo, aos poucos, a sua influência até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo fazem por onde. Os displicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser, e tem que ser, o maior brilhante comum de todos universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então pergunta o vivente, e por que isto não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado. E agora, de muito já chegou, fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode, porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta o vivente, e o que é preciso fazer para adquiri-la? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente e o vivente vai vendo os efeitos cada vez redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente em ponto nenhum. Há responsabilidade nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre todos os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias alcançarão mais depressa. Os que não lerem vão tardando a adquirirem. Se hão de adquirir em 1 ano, lendo todos os dias pode levar 2, 3 e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente torna-se mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado, como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande Oriente, ao racional, que aqui está. Oriente quer dizer ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção, volvendo para o mel dos méis, que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo de mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria, para vencerem, cada qual fazendo por onde para si mesmas engrandecer. Esta leitura representa o cortiço, e eu, o Senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros passando momentos insignificantes na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga, eu sou feliz, porque quando está bem de um lado, está mal de outro, quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro, e por isso a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento e não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros por negócios, outros para melhorar a vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disso, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas,
E onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe sim o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra frio irresistível, que castiga, maltrata, às vezes mata. Chuva, vento. Enfim, expostos aí à natureza que não regula, doença de todas as formas e de todas as espécies. No meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos na vida e muitas vezes a ponto de quase perder a vida. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, como é que os viventes podem ser felizes se não regulam? A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar os iludidos, para aliviar os que não conhecem a vida, como quem diz: façam isto para verem se são felizes, e os iludidos sempre procurando a felicidade e nunca a encontrando. A mãe, que felicidade pode ter sempre preocupada com os seus filhos? O pai, que felicidade pode ter preocupado da mesma forma? Por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam e enfrentam todas as dificuldades, sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações. Isto é para vos provar que a felicidade sempre ficou na esperança, e por isso aí está a vida de aventuras, na incerteza de tudo e de si mesmo. Que é a felicidade? Onde está ela? Só com a imunização racional ela pode ser alcançada, porque eu provo que o vivente imunizado é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo, e onde está o certo está a felicidade. O que está certo, vive certo e não na incerteza, como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes, porque o vivente imunizado tem soluções de tudo, com certeza. Sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz: eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo o mundo será por todos abraçarem a imunização racional, de braços abertos para a felicidade de si mesmos. Quem é este que quer ser infeliz? Ninguém. E assim, a imunização racional imperando universalmente, todos ficando senhores de si mesmos e obedecendo a um só, o racional superior, porque todos serão imunizados, todos se compreenderão e do jeito que vivem, espiritualizados, ninguém se entende, nem a si mesmo e, por isso, desentendidos sempre. Está provado que não existe a felicidade, mas que agora vai existir com a imunização racional, porque todos sabendo, há compreensão entre todos e acaba esta catacumba infernal. Os sofrimentos da vida desaparecem, e desaparecem os queixumes, as agonias, e a felicidade brilhará entre todos. Porque todos se compreenderão, e onde todos se compreendem, há felicidade. Portanto, tratem de ler, sejam constantes na leitura para a felicidade de si mesmos. Nunca aprenderam a ser felizes, agora é que estão começando a aprender. E para aprender é preciso ler consecutivamente. Sim, aprenderem a ser felizes, não como os ensinamentos do mundo são, ensinamentos de infelicidade e não de felicidade, e sim com o ensinamento da imunização racional, que faz o vivente feliz, tudo de bom lhe chegando, tudo de bom lhe aumentando, sempre multiplicando. O vivente de posse da imunização racional continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos. Agora é o princípio. É preciso que o vivente seja assíduo na leitura para que alcance mais depressa a imunização racional. Portanto, essas abelhas dentro deste cortiço com o mel da salvação em todos os pontos de vista. E muitos, por não lerem, perdem tempo atrasando a própria felicidade. O vivente imunizado pode se dizer completo de tudo, trazido e resolvido pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar, a não ser ler todos os dias, e quanto mais vezes melhor, para mais depressa ver tudo resolvido e mais ligeiro ter as soluções de tudo, pois na imunização
está tudo o que o vivente precisa. Está a solução de tudo e muito além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação. Salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas sólidas e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tintim por tintim, nascendo as provas no próprio vivente, que aí vai sendo imunizado e vai vendo a transformação como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas essas consolidadas e consolidando com todas as instruções que eu exponho da imunização racional ou de seus resultados desconhecidos por todos no mundo, que nunca ouviram falar em imunização racional, a não ser agora que de muito já aqui nasceu este brilhante dos brilhantes, este tesouro dos tesouros, para a salvação de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunização quer dizer riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade sobreposta à luz alcandorada de todos os seres deslumbrantes, de todas as virtudes cristalinas e limpas. Regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo e se compreendendo uns com os outros. Então pergunta o vivente: isto é para já? Digo eu: para o universo ser ciente falta pouco, isto é para o vosso tempo. Pergunta o infante: e todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vão. Vamos ver brilhar entre todos? Vão. Vamos ver todos brilharem com isto? Vão. Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim se espalhará pelo mundo inteiro como em um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos. Sim, todos universalmente ficando imunizados com um período de tempo insignificante. A imunização racional dará a todos a planta da salvação por meio da escrituração racional, porque nela está o porquê de tudo, o porquê de serem assim como são e o porquê do mundo assim ser, antes de tudo assim ser como é, como era e porque era. Porque deixaram de ser o que eram para serem como são, e porque o mundo deixou de ser como era para ser o que é. Antes de ser o que era, como eram e porque eram. Antes de serem assim, como viviam e porque viviam. Porque deixaram de viver como viviam. E qual foi a causa e a origem de virem se transformando e deformando até chegarem a essa deformação e a conclusão dela. Enfim, a solução provada e comprovada solidificada, pura e cristalina de todas as formas, de todos os jeitos, para a consolidação de todos que nunca pensaram nem imaginaram que tal pudesse chegar no mundo, que tal coisa chegasse neste lugar. E assim, tudo vem nessa transformação e antes dela, tudo vem a saber. O princípio do mundo e toda a sua trajetória até chegar a este ponto, tintim por tintim, o fim do mundo, o fim de todos e de tudo, para onde tudo isso vai e para onde todos vão, que é de onde todos saíram e deixaram de ser o que eram para serem o que são. Diante da imunização racional, não nascerão mais aí, e sim, em vez dos corpos tornarem aí a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar as sementes, que são a origem desse corpo, para a parte racional, e cá então, formando outros corpos muito diferentes destes, na grande planície cá em cima, muito além do sol, onde estão os racionais com o seu progresso de pureza, muito diferente deste, que na escrituração vão saber, tintim por tintim. A formação dos corpos aí na Terra é derivada de 7 sementes, e estas sementes, em partículas, estão nos seguintes lugares: uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende dessas 7 partes, destas 7 partículas que, reunidas, formaram o corpo humano.
O vivente, por meio da imunização racional, é imunizado, e a imunização vai tratando de locomover estas 7 sementes, estas 7 partículas, para a planície cá em cima, racional. Cá então vai se formando outro corpo muito diferente desse, e o vivente, por meio da imunização, não nascerá mais aí nesse mundo, e sim cá em cima, na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza muito diferente desse, e não há sofrimento de espécie alguma. Isto são insignificantes provas para dar a formação e mostrar aos viventes que o conhecimento é de salvação eterna, salvando-se porque não nascerão mais aí, e porque, enquanto viverem aí com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais e animais, serão sempre os mesmos aí a nascer, e só por meio da imunização veem essa transformação dessas 7 partes aí deformadas nessas condições para o estado natural, que é cá em cima na parte racional. E assim será feita a salvação de todos universalmente, por meio da imunização racional, e todos chegando em seus lugares de onde saíram. Tudo isto vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas essas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois que todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nessas condições, porque as virtudes que se formaram são transportadas para a planície racional, que tudo isso vão saber na escrituração. Antes de ser terra, o que era? Antes de ser água, o que era e por que era? De onde principiou tudo? Antes de ser sol, o que era? O princípio da lua, estrelas e tudo e de todos. Portanto, leiam com persistência diariamente. Isso é o conhecimento racional de redenção ou salvação universal de todos. Por isso, diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto quer dizer salvação. Desencantou-se, salvou-se. Estava encantado e sofrendo amargurado. E agora vão saber, tintim por tintim, na escrituração, com minúcias, lapidadas perguntas e respostas para todas as capacidades, coisas desse mundo, do que conhecem e do que desconheciam, o porquê do mundo e o porquê de tudo. Eis a razão de eu vos dizer que o racional superior é o Salvador, pois tudo isso vão saber na escrituração. O tempo demonstrará a todos o direito e razão. A razão é confundida com o direito e o direito é confundido com a razão. Porque sabem muito bem e conhecem que o direito deformado é torto. Deformado quer dizer todos os viventes dessa terra, desse mundo, onde não pode brilhar o equilíbrio, pois todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio. E não podem ser de outra forma, porque são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita, e por isso procuram lapidá-la de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Agora pergunta o vivente, e tudo é preciso trato? Digo eu, trato aparente, trato para aparentar. A vida é de aparências e todos são traiçoeiros, traidores, aparentando o que são e o que não são, persistindo aí o instinto da falsidade, da ferocidade humana em contradição ao seu ser, porque o humanitário só se vê no nome e brilha assim a desumanidade. O que vale a vida assim desse jeito, vale muito para o sofrimento dos próprios que a mantêm, para as desilusões e recebem os golpes mais desesperadores, porque mantêm as aparências como elemento de prestígio. E assim, os viventes à procura da felicidade sem base, porque onde está a aparência não está a felicidade, e quando o vivente começa a receber os seus golpes cruéis, um por cima dos outros, é que enxerga como vivia enganado, com a vida que parecia muito boa, mas que resulta em muito ruim, porque é raro aquele que não se desilude, ficando na vida de aparências, procurando a verdade e nunca encontrando, sempre ressabiado,
desconfiado contudo, com o pensamento sempre em sobressalto, como um carro desses guerreiros que vai esmagando o que deseja por conveniência. Pergunta o vivente: e no mundo todos são assim? Digo eu, sim, e por isso o mundo é de sofrimento. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem, sofre quem não tem. Todos sofrem. Então pergunta o vivente: e como podemos deixar de ser sofredores? Como será a abolição do sofrimento no mundo? Digo eu, muito pouco falta. Todos no mundo estão cansados de sofrer. Por isso vejam as gerações e as durações como são fanáticas na sua diminuição. Por quê? Porque o sofrimento é insuportável, derrotando grandes e pequenos, ricos e pobres, de todos os jeitos e de todas as formas. E continua perguntando o infante: como poderá um mundo ser radicado e salvo pela consciência divina? Digo eu, somente pelo esclarecimento dado pela divindade, como são dados esses esclarecimentos pela imunização racional. Ainda mais pergunta o infante: e todos alcançarão esta graça? A natureza de todos já é feita para alcançar? E por que nunca alcançaram? Digo eu, porque só agora é que apareceram as instruções para adquiri-la. E o vivente continua: e como pode o mundo todo adquiri-la? Respondo eu, muito prático, por meio de livros ao alcance de todos. Aí, no mundo, vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar, e no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais. Pois se o B-A-Ba igual a Ba, que é o B-A-Ba igual a Ba, custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poder divulgar qualquer esclarecimento e desdobrar em pensamento o que é e o que não é. As luzes do mundo são das vagas ilusões, e assim vivem os infantes, vagando por esse bosque amargurado, bosque dessa ilusão que quer fazer do mundo um céu aberto. E o que todos enxergam e veem cotidianamente é o céu da destruição, o inferno, onde os demônios sofrem as consequências dessas pétalas de serpente. E assim, o mundo, que é um pássaro que criou todos esses pássaros que por aí passam, nascem, crescem, morrem e desaparecem. E o mundo, sendo um pássaro e criando todos esses pássaros, tinha que dar a conhecer ao vivente que esse mundo também é passageiro, como todos os pássaros desse mundo são pássaros que passam. E sendo o mundo um pássaro fabricante desses pássaros e de todas as ramificações, tinham que conhecer, como vão conhecer, como estão principiando a conhecer, que esse mundo é passageiro. E acabando-se o mundo, acabarão todos os passageiros, chegando em seus lugares, que é a parte racional, já mais ou menos esclarecida. Todo vivente vagando nesse mundo como pássaro, passando nele suas passagens, tragáveis e intragáveis, sem ver a solução de todas essas passagens, nesse mundo crepusculoso, cheio de grandezas aparentes, porque vive iludidamente, onde não há nada sólido, principiando pela própria vida, que, de repente, se transforma em outra vida. Onde estão as solidificações desse mundo e de tudo que existe? Em lugar nenhum. A vida é o projeto que se constitui, diminui e desaparece. Onde está a verdade se esta vida não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira, não morreriam, eram eternos. O que é de verdade nesse mundo? Coisa alguma. Verdade no mundo somente aparências, e aparências não são verdades, principiando pela própria vida, que parece ser muito boa coisa, e de uma hora para outra, acabou-se tudo. E assim é esse pássaro, que é o mundo com suas passagens, todos e tudo, pois que tudo isso tinha que chegar o dia de todas as soluções, chegando agora a hora de todas essas certificações aqui feitas pelo racional superior. A solidificação e a certificação de todos é a imunização racional. E assim, expondo este conteúdo ao miúdo e ao mais graúdo,
Que graúdo é o mundo e todos os famigerados são nessa fonte de perdidos, dizendo que a vida é essa mesma e ninguém se conformando com a natureza que tem, com a própria vida. Como diz o ditado, os papagaios falam bem, mas a valsa rebombeia e todos dependem do além. Por isso, o mundo sempre foi considerado entre todos uma coisa misteriosa, cheio de fenômenos. O mundo sempre foi interpretado como uma coisa indecifrável. Ninguém sabe quem o fez e o porquê da existência de tudo, sempre aprendendo até morrer e nunca concluindo coisa alguma, conservando tudo sempre misteriosamente. Essa vida é a vida dos encantados, que são todos os viventes que vivem mais angustiados do que contentes, pois vivem uma vida passageira, de lutas, onde se geram as ambições, os aborrecimentos e o descontentamento. Os encantados vivem sempre preocupados no enfrentar a vida com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nessa vida de encanto. Encanto quer dizer tormento. Por isso, a vida é tormentosa e atormentados vivem todos os encantados. Quando não é por isso, é por aquilo. Quando não é por uma coisa, é por outra. A vida sempre foi cheia de tormentos, sempre com uma infinidade de pensamentos bons, maus ou intranquilizadores. Está aí a vida dos que sabem viver e não sabem por que vivem. Porque são encantados e não sabem por que assim são, porque se soubessem, já muito teriam deixado de sofrer e aí não seriam mais como são. O desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado não vive como vivem aí os encantados. É por isso que a escrituração tem o nome Universo em Desencanto, feita para desencantar esses encantados e desencantando o mundo inteiro, salvando todos, mudando todos como da água para o vinho, mudando o modo de viver, por todos serem imunizados, e os imunizados tudo conhecem. Encantado quer dizer sofredor sem solução, condenado aí a sofrer e depois morrer, devido a ser encantado. Se não fosse encantado, não era sofredor. Se os viventes há muito soubessem o que são, já há muito também não seriam como são. Agora é que estão começando a saber para deixarem de assim ser por meio da imunização racional. Portanto, o que é encantado é um condenado, é um sofredor sem argumentos. Por isso sofre e depois de tanto sofrer morre. Por ser sofredor, é um condenado à morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Não sabem dar solução de espécie alguma, não sabem por que assim são, e muito menos o que são. O que são? Encantados. Por isso só sabem dizer que o mundo é de sofrimento, que esse mundo é de martírio e de todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizer o que vem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer o porquê assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram, já há muito que assim não seriam e assim não viveriam. Mas, por não saberem ao menos o que são, vivem assim horrivelmente, nesse tufão de angústias. E agora, por meio desta escrituração universal de salvação mundial do desencanto, todos se desencantarão, todos se salvarão e irão saber tudo minuciosamente. Os encantados nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão, de onde esse mundo veio e para onde vai. Sabem que todos vão morrendo e o mundo vai ficando por aí, mas não sabem o fim dele, nem muito menos o princípio. E assim, esse encanto, que já perdura há muito, está agora na hora de todas as soluções dele, e de tudo, e de todos os seus feitos. Portanto, são encantados que agora estão começando a desencantar. Tratem de ler diariamente sem perda de tempo, para não sofrerem mais do que têm sofrido e serem imunizados o mais depressa possível, para saírem dessa luta infernal, dessa angústia, para melhorarem em tudo, para ser resolvido tudo o que precisam. Então, não estão vendo que essa escrituração é de um Salvador, que sou eu, o racional superior, pondo a salvação em vossas mãos e nas mãos de todos futuramente? Os que têm a felicidade de conhecer agora o que estão conhecendo, tratem imediatamente de ler com persistência, repetidas vezes, todos os trechos,
todas as lições, para terem em si mesmo todas as bases, serem bem esclarecidos e poderem esclarecer aos demais. Serem uns bem esclarecidos para serem uns imunizados e adquirirem a imunização racional. E assim, os encantados que nascem aí nesse encanto, que é este mundo, julgando e pensando que a vida é essa mesma, mas nunca se conformando com o sofrimento e com as dores, com os padecimentos nem com a morte. Ninguém se conforma com a morte, e na mesma hora, fazendo-se conformados com a vida, e por isso dizem que a vida é essa mesma, caindo em contradições sempre, por não se conformarem com o sofrimento e a morte. Portanto, seus encantados, sejam mais reconhecidos do que estão vendo e o que estão sabendo nesta leitura para o benefício de vós mesmos. Fica assim esse encanto moforento, todos aí mofados, esquadrejando tudo muito bem, para verem se encontram o bem sempre no infinito e o sofrimento tragando todos. Vivem nesse encanto pavoroso, noite e dia, perdendo o tempo com essa sabedoria que diz ser o mundo uma fábrica de cebosos. Sebo duro, sebo mole, sebo duro como pedra ou como ferro, mas tudo é sebo. Por isso, tudo se derrete. Se não fosse sebo, nada derreteria, mas é sebo de diversas espécies e de diversas formas. E assim, está aí o encanto, está agora em vossas mãos o desencanto e a salvação. Tem agora os viventes o verdadeiro mel em mãos, que é a escrituração da salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais o vivente lê, mais imunizado vai ficando, até ficarem integralmente com a persistência na leitura. Com a imunização, o vivente tem as soluções de tudo o que precisa, e essas soluções de elevação sempre na vida do vivente, que verá uma coisa nunca vista. Para o vivente ficar imunizado o mais depressa possível, é preciso ler diariamente, o quanto mais vezes melhor. A vida futura será muito melhor do que esta vida moderna. A vida moderna é a vida do encanto, e a vida futura de todos é a vida do desencanto, onde imperará a imunização, em vez de ser encanto, é desencanto. Em vez de ser espiritualização, de viverem de experiências, viverão imunizados e certos. Todos imunizados, vivendo muito diferente do que vivem, como da água para o vinho. Todos vivendo com a imunização racional, certos em tudo, unidos em todos os pontos de vista. Todos se compreendendo, se entendendo e desaparecendo o sofrimento, os padecimentos, os queixumes da vida. E assim, a vida futura é muito diferente dessa, porque todos se compreenderão, todos serão imunizados, e a vontade de um é a vontade de todos. O que um sabe, todos saberão, e todos viverão regulados. Acabam-se as desconfianças uns dos outros. Os viventes deixarão de viver desconfiados, porque o que um sabe, todos saberão, o que um faz, todos farão. Não haverão aborrecimentos, acabar-se-ão os enganos. Ninguém poderá enganar uns aos outros, porque, uma vez o vivente imunizado, saberá o que todos saberão. A vida, assim, se tornará muito diferente dessa. Há muito que todos os povos imploram um meio melhor para viver, porque de muito o sofrimento é reinante entre todas as camadas. As guerras constantes, as lutas fatigantes, a miséria atordoante e os queixumes a todos os instantes. Os povos já reconhecem há muito que não podem viver assim. O desassossego em todos os lugares, em todos os lares, e o sofrimento do mesmo jeito. Sofre o rico, sofre o pobre, desamparado, e sofre o remediado. O sofrimento sempre se multiplicando cada vez mais, e as ruínas sufocando todos. Vivem os povos num verdadeiro delírio, uns menos, outros mais, e outros que já não resistem mais, por viverem nas condições de um mundo que se desdobra para pior. Ninguém sabe o que faz, ninguém se entende, ninguém se compreende, a dúvida de todos é reinante em todos os pontos de vista. Não há uma certeza, ninguém se pode firmar, vivem todos no ar, sem sossego. Quando não é por isso, é por aquilo. Quando não é de uma forma, é de outra. Entre graúdos, na classe média, na inferior. Um dilúvio infernal exalou-se entre todos. E o mundo, do jeito que está, não se encontra mais superioridade na vida como encontrava.
Não há mais vida de outros tempos. Tornou-se a não valer mais nada. Porque sofrem os grandes que dizem que sabem, sofrem os médios que dizem que sabem e sofrem os pequenos que nada sabem. Quer dizer que é um saber que não corresponde ao viver, que não corresponde à vida, e dessa forma, o que vale viver? O saber de outrora era um saber que valia a pena viver. O saber de um tempo para cá é a força bruta. Só perdura em todos os instintos da vingança e do mal-fazer ao seu próximo. Enfim, se a vida já era miserável, tornou-se de um tempo para cá pior ainda. Sim, que o miserável ainda tem valor, muitas vezes, e a vida deixou de ter. E assim há muito que os povos não resistem mais a esse tufão de angústias que vem reinando desde há muito, cada vez mais em decadência. A pior, porque em vez de melhorarem, só pioram cada vez mais, e a vida se tornando sempre mais sacrificada, mais penosa em tudo, mais dolorosa e angustiosa. Mais agonias do que alegrias. As alegrias são passageiras e não compensam coisa alguma. É por isso que tudo isso tinha que chegar, porque sabem que tudo isso é um progresso de destruição. Que tudo vai regresso como está indo, e todos, em vez de irem para frente, cada vez indo para trás em tudo, principiando pelas durações e acabando no resto. E assim, quanto mais progresso, mais depressa regressando. Quanto mais progresso, mais destruição, e maiores são as desilusões, e estas nem se falam. Quanto mais pensam que vão endireitar, mais vão escangalhando, mais a mutilação é maior. Esse é que é o saber de todos, que vivem no mundo, dizendo que sabem, e o saber do atraso multiplicando as desgraças. Esse é que é o saber dos que dizem que sabem o que estão fazendo. E assim, os povos chamando a muito por Deus para a justiça suprema e dizendo consigo mesmo: Deus desprezou o mundo e não olha mais para ninguém. O dono disto desprezou o mundo, não olha mais para ninguém, e por isso as hecatombes são constantes. Estamos em um tempo de cada qual fazer por si, quando puder ou se puder. Um conhecimento novo no mundo será a salvação de todos. Todos abraçarão e acatarão de braços abertos, uns dizendo que a luz do Criador chegou no mundo, que já julgavam perdido e chorando de alegrias porque os anúncios são alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há esse que não queira saber como é, como não é e como nasceu no mundo. Então aí, a imunização racional abrangendo todos e todas as mentes sendo equilibradas para o ponto real, e as modificações sendo feitas entre todos, grandes e pequenos, como da água para o vinho. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo a esta base, porque todos dependem dela. Agora pergunta o infante: isto demorará? Pois não vai demorar. Eu estou aqui esclarecendo para que os moribundos que no mundo estão chorando, em dúvidas, em desconfianças, sejam contemplados com essa coisa que há muito vem implorando e que só alcançarão com a imunização racional. Ainda pergunta o infante: mas por que o racional superior não trata imediatamente de fazer essa obra tão útil ao universo? A coisa mais útil que pode existir no mundo. Porque o racional superior não trata de fazer isso o mais breve possível? Digo eu, tudo será realizado muito breve. Isto é um esclarecimento para abrir as ideias que é a coisa mais útil nesse mundo em que todos estão implorando um modo diferente de viver, por não resistirem mais, resistindo, mas sempre se queixando, se lastimando na vida, como quem diz: é inútil viver no mundo, nestas condições em que o mundo está. Não há garantias, não há sossego, não há felicidade, só ilusões e sofrimentos. A esperança é que consola, mas esta é que aborrece e amola. E o vivente sempre na esperança, recebendo os golpes do sofrimento no mundo irresistível de viver. E por isso eu vos digo que quando a escrituração for lançada no mundo, todos segurarão de unhas e dentes a imunização racional. Isto é apenas um chamado de atenção para aqueles que começam a pensar quando isto será, e para os que pensam que nem tudo no mundo vão aceitar ou que isto vai custar muito a ser aceito. Eu dou razão, porque o vivente não conhece definitivamente o que é a imunização racional. E sim, está começando a conhecer agora,
quando a conhecer definitivamente tintim por tintim, não pensará mais assim. Olha para o mundo o que passa e todos a dizerem: é a salvação de todos e a descoberta mais importante que existe no mundo. E todos chorarão de alegria por todos os cantos. Quem é que quer levar a vida como estão levando entre grandes e pequenos, cada vez a pior sempre? Isto é para vos chamar a atenção de como será acatada a imunização racional entre todos, a salvação universal. Parte racional. Como foi feito o mundo? E assim, lá em cima, uma grande planície, onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. E assim vivem com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nessa planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entraram por esta parte e adentro várias vezes, onde foram chamados à atenção. Numa das vezes não quiseram atender o chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E esta parte ainda não estava pronta para entrar em progresso. Resultou daí começarem a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta. Em vez de irem para frente, começaram a ir para trás. Em vez de irem para melhor, foram para pior, por esta parte não estar pronta. Então, esta parte começou a vir se deslocando da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo sempre até chegarem a essa conclusão, que aí está, dentro de um buraco, olhando para cá, para cima, e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia a planície baixando cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir, depois de todas reunidas, geraram aí com o tempo a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava. E com o tempo, este foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos, e ele, cada vez mais perdendo as virtudes, e conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo, e este foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Depois então, de um certo tempo, este foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. E assim, este foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor, e tudo se deformando cada vez mais, e saindo desta parte uma resina que, com o calor, começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas. Não sendo, nessa ocasião, toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, esses corpos que já estavam por vir, se deformando, aproximaram-se da sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando, até que com o tempo extinguiram-se todos os corpos racionais. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos, e ficaram em cima da parte gomosa, e ali se extinguiram. Que ali ficaram, formaram com o tempo os corpos masculinos, e os corpos que ficaram em cima da resina, já deformada em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo o sexo feminino. Aí, os corpos ainda eram diferentes desses, como são. O foco de luz esquentava cada vez mais,
a parte gomosa virando água, numa grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina, com o tempo a fez apodrecer, começando a gerar micróbios. Nesta altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes desses. Para a formação desses corpos durou muito, e depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível, e com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais, e por serem viventes, tinham que forçosamente, com o tempo, que chegar aos entendimentos. Esse progresso entre eles não era nenhum. O foco cada vez esquentava mais, e tudo se deformava. Conforme ia se deformando, vinha tudo descendo, e esses corpos, com o tempo já bem desenvolvidos em tudo, começaram a se entender por meio de acenos, e mais tarde, por meio de urros. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. Tudo vinha se deformando cada vez mais, devido à luz, o foco ir esquentando cada vez mais, até deformarem-se em um verdadeiro brasão, que é o Sol. E assim, esses corpos sendo ou passando por diversas modificações, por a natureza vir se deformando, começaram a transformar-se, nascendo nos próprios corpos dos viventes aquilo que não existia: olhos, boca, começando os corpos a entrar mais ou menos em outra forma. Neste tempo não tinham cabelos nem unhas, eram deformados, mas muito piores do que nessa deformação em que vivem. E conforme ia se deformando tudo, os corpos iam se modificando, passando por uma certa eternidade que parecia se resumir naquilo mesmo. Como agora, aí estão nesse mundo, tendo já passado por uma eternidade, compreendem-se mais ou menos, e pensam que nunca mais o mundo passará disso. Pensam que a vida é essa mesma e que não passará dessa condição. Na primeira fase da transformação para o princípio dessa deformação, os corpos eram completamente diferentes, e o foco de luz cada vez esquentava mais. As outras partes da planície, por derreter, ficaram derretidas de uma vez, e os corpos, em modificações sempre até chegarem a um certo ponto, já mais ou menos formados. Já enxergavam, mas eram surdos e mudos. Passaram assim uma grande eternidade. Sim, que hoje julgam-se adiantados e não nascem falando nem entendendo coisa alguma, e só mais tarde, tendo quem os ensine, que fará naquele tempo. Passaram uma grande eternidade assim, surdos, mudos, só enxergavam. Depois, com o tempo, é que passaram a ouvir. Levaram outra grande eternidade assim. Mais tarde, começou a nascer a voz, urravam e guinchavam. Em todas essas eternidades eram eternos, e só o que imperava era a luz, mas não tão quente como agora. Depois da deformação completa, então se entendiam por meio de acenos. Depois dos acenos, por meio de urros e guinchos. E em cada fase destas, pensavam que iam sempre perdurar naquilo. Como agora, pensam que o mundo é toda a vida assim. A luz ia aumentando sempre o seu calor, fazendo a deformação completa da resina e da goma, pois que, apesar da goma por cima, era água por baixo, e tudo se derreteu de uma vez. Conforme o calor ia aumentando, ia derretendo, descendo mais e descendo até chegarem no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima. Na eternidade em que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam mais adiantados, e com o tempo começaram a gaguejar, levando uma eternidade muito grande com a gagueira. Não compreendiam nada, porque não sabiam falar. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando, e eles não tinham quem os ensinasse. Com o tempo começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados. A voz começou a se abrir, e eles soltando-a cada vez mais um pouco. E enquanto isso se passava, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor, e esquentando, aumentando esse calor, a parte de baixo ia se deformando, e conforme se deformava, virava cinza, ia baixando, descendo. Com o tempo,
passaram a gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção do que diziam. Cada fase dessas levava uma eternidade muito grande. Parecia que não acabava mais. Até aí eram eternos, porque a natureza não estava toda deformada. Não eram de todo bichos, não dormiam. É a mesma coisa uma árvore. Quando nasce não mostra o que vai ser depois de grande. Depois é que ela começa a criar galhos. Galhos para aqui, galhos para acolá. Depois de formada é que vai dar o seu fruto. E assim eram os corpos, não ficavam logo formados como são. A formação continuava, e mais tarde passaram a gagos mais adiantados, começando a grungunar, gum, 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 uns com os outros, e começaram a soltar a voz, lapidando-a cada vez mais. Cada fase destas levava uma grande eternidade, parecia que não saíam mais daquilo. Neste tempo, não existiam vegetais de espécie algum, porque a cinza da resina não tinha apodrecido totalmente em virtude do calor não ter sido suficiente para penetrar a profundidade, onde foi indo aos poucos. Os gagos, depois do gum, 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 era assim que se entendiam. Começaram a soltar a voz muito pouco e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção e a marcar as coisas que diziam. O que um dizia, o outro procurava dizer também com muita dificuldade. E assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá. Um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra, até que formassem uma frase que se entendessem, mas muito vago. E assim foram melhorando sempre, cada vez mais, o modo de se entenderem, e depois de certo tempo já se entendiam uns com os outros, gaguejando. Conforme soltaram a voz, foram ressecando a garganta, começando a usar a água, mas muito pouquinho, iniciando por umas gotas na boca, na primitiva. Foram tomando gosto e fazendo uso de maior porção. A água começou dilatando aos poucos o organismo. Nessa passagem é que começou a nascer a vegetação, mas era muito diferente dessa. Diferente por quê? Porque nesse tempo não chovia, era só o foco de luz. Aí já se entendiam gaguejando e o modo de se entenderem era muito insignificante. Até esta altura ainda eram eternos. A luz, cada vez aumentando mais, penetrava profundamente o seu calor nas partes mais baixas, que estavam cobertas pelas cinzas, e essas, apodrecidas pela água, geravam micróbios pela podridão da cinza e da resina, dando origem a germes de todas as espécies, diferentes desses. E assim começaram a se entender vagarosamente, gaguejando, compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas. Sim, como bichos, sem saberem explicar coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem. A vegetação cada vez mais florida, o foco de luz mais quente e tudo cada vez mais se distanciando dele. O uso da água passou a ser feito cada vez em maior proporção, devido aos esforços que faziam para falar gaguejando, vindo daí a dilatação dos órgãos, e com a dilatação dos órgãos, mais tarde aparecendo a vontade de comer. Comer isto, comer aquilo. Mais tarde começaram a comer vegetais que lhes apeteciam. Até aí eram eternos. Então, o uso dos vegetais em pequena porção como alimento ia cada vez se deformando mais, e cada fase dessas era uma eternidade muito longa, com o tempo muito mais deformados ainda. Eram eternos novas produções, já estando aí num progresso de gagos bem adiantados, que foi quando começou a entrar a formação da Lua. A formação da Lua é das virtudes deformadas da resina e da água, vindo mais tarde a formação das estrelas, originadas também das virtudes deformadas da água e da resina, que juntaram-se e deformaram-se nesses seres. Por isso, a Lua mexe com tudo na Terra, mas a formação desses focos começou a aparecer sem influência da Lua. Conforme o foco esquentava, as vegetações iam se modificando, e tudo cada vez ia descendo mais. Depois de tudo quase deformado,
a água penetrando por baixo da cinza amoleceu certas partes, e estas vieram a desaparecer, a submergir, porque sumiram e viraram água. Vieram então aí as divisões das terras, dos países. As partes mais sólidas ficaram, que são os países que aí estão, e as partes que não eram sólidas sumiram, mergulharam, e ficaram esses povos separados uns dos outros pela água. A água fez a divisão das terras, com o tempo é que puseram o nome de terra. Esses povos se deformavam cada vez mais, ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se com o tempo, arranjando um meio melhor para se entenderem. Nasceram aí as divergências dos idiomas e as vegetações se modificando, aparecendo muitas venenosas, começando então a existirem os casos de morte. Alimentavam-se pouquíssimo, e esse pouquíssimo foi dilatando os órgãos devagar. Conforme os órgãos iam se dilatando, os viventes iam aumentando o alimento, e não tendo noção do que podia fazer bem ou mal, alimentavam-se muitas vezes de ervas venenosas, daquelas que matavam. E foi assim que foram morrendo todos os primitivos, de pouco em pouco, envenenados, e as novas gerações tomando precauções, notificando o que podia fazer bem e o que podia fazer mal, enfim, o que podiam comer. Desta forma, foram sumindo todos os primitivos e também as novas gerações. Aí já eram gagos que se entendiam mais ou menos, e nesse período já estavam aí embaixo, bem embaixo, e então já aparecia o foco da lua muito claro, e as estrelas também já saíam. Eram gagos adiantados, mas não tinham ainda noções das coisas. Nesta fase, já a deformação estava quase toda feita, começando então a aparecer a noite e o dia, que foi justamente quando começaram a morrer os primitivos, e essa deformação chegava quase integralmente ao princípio do que são. Mas gagos eram, viviam como bichos, não tinham entendimento das coisas, entendimento muito vago. Quando começou a existir dia e noite, não chovia, e só começou a chover muito mais tarde, conforme as modificações dos vegetais e dos animais. Depois do foco de luz esquentar muito e a resina estar profundamente deformada, é que a planície começou a sair o vapor da quentura da terra, como conhecem, como puseram esse nome, e esse vapor subindo, se acumulando a uma certa altura, deu mais tarde origem à chuva. Neste tempo, gagos eram. A chuva começou então a aparecer, mas eram os chuviscos à toa, e aí a vegetação já era outra, e os viventes começaram a arranjar agasalhos para se resguardarem do tempo. A lua não tinha os quartos nesse tempo. Era aquele foco prateado, e só mais tarde, com o adiantamento da deformação, é que a lua começou a fazer a sua trajetória. Começou a fazer o seu primeiro quarto, depois o segundo, terceiro e depois, muito mais tarde, o quarto. Enquanto isso, os habitantes nascendo e morrendo devido à vegetação venenosa que comiam porque não conheciam todos os vegetais venenosos. Conclusão: muito mais tarde, já tudo deformado, começaram a nascer os entendimentos mais claros, e assim, cada vez mais que se for continuar, tenho que explicar muito para chegar na atual vida em que vivem. Isto é para saber o porquê nunca ninguém deu solução de coisa alguma, e as explicações desses motivos são para clarear e abrilhantar esse assunto, orientar e ficar bem cabível e patenteado. Para todos que nunca souberam como foi feito o mundo, nem podiam saber por quem foi feito. No tempo em que eram gagos atrasados, a vegetação já bem adiantada, nascendo da própria cinza que apodreceu pela penetração da água. Aí nascendo também micróbios de todos os jeitos, de todas as formas, produzindo essa bicharada. Nasciam do próprio chão por não estar ainda a natureza toda deformada, surgindo muitos bichos que já não existem mais, que já se extinguiram a sua geração, e conforme os vegetais vieram se modificando, foi que o chão paralisou a formação da bicharada. E assim, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, quantas eternidades não passaram?
21 eternidades. E até chegarem ao princípio desse vosso progresso, já todo o passado era completamente desconhecido de todos. Já a lua fazia os seus quartos e na vegetação as modificações eram outras. Já toda a bicharada tinha nascido e outras espécies de bichos completamente desconhecidas, desaparecidas há muito. Tudo isto quando eram gagos que ainda não se entendiam e não tinham noção de coisa alguma. É por isso que ninguém nunca deu, nem podia dar, solução do porquê assim são. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não, porque tudo isso, todas essas vidas transformaram-se de uma hora para outra. Como, por exemplo, a vaca dá o leite, tem a vida e dá a vida. O leite faz-se o queijo, deixado até o fim da duração, começa a se deformar em bichos, e esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma, e esta goma dá um nome de esperma, que parece um catarro. E esse catarro, que tem vida, se transforma em outras vidas microbianas para a formação do corpo humano, que depois de tudo pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Humano esse, que ao morrer transforma-se ainda em outras vidas, que são os micróbios gerados pelo próprio corpo, e esses micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam locas, malocas, tocas, vindo daí se aperfeiçoando cada vez mais até fazerem uso das barracas e choças de palha e de pedras. E quando isso aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso. Antes do princípio desse progresso, os entendimentos eram diferentes, o modo de viver também, e quando se entendiam regularmente, o progresso era de trocas, diferente, como diferente era também a vegetação. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no sol, na lua, nas estrelas, na resina e na goma, que são terra e água, é que daí surgiram os vegetais e animais provenientes da deformação que tudo veio transformando, e tudo que se transforma diminui. Por isso é que todos dependem dessas 7 partes, e assim estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes. Porque tudo que se transforma diminui? Pelo seguinte, uma mata com arbusto de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma em outra. Uma vez derrubada e queimados os arbustos, viram carvão, transformando-se do que eram, virando cinzas, diminuíram, depois entrando água, nessas cinzas assentam e mais diminuídas ficam, apodrecem e depois de podres, transformam-se em outros seres devido os micróbios à vida microbiana. A terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras, e por isso está aí a formação microbiana, a bicharada. Isto são dados bem comprovantes, bem comprovados, para provar o princípio do mundo como foi e o fim dele e de todos como será, por meio da imunização racional. Está aí o princípio do mundo e o fim, de onde vieram e para onde vão, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Ninguém soube no mundo de onde veio nem para onde vai. Criam-se aí como bichos, vivem como bichos e desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Estes dados são aqui esclarecidos na escrituração para dar ao vivente a certeza e o saber de que aqui encontram as soluções de tudo, dadas por mim, o racional superior. Isto é para saberem quem é o racional superior, que sou eu tratando aqui de esclarecer tudo a contento para todos universalmente, e não me confundirem com o espiritismo. A imunização racional, feita pelo racional superior, que sou eu, explicando quem sou, o que sou e o que todos são, o que foram, o porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim, todos os que firmarem junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações e felicidades por conhecerem e alcançarem a imunização racional. Na imunização racional está tudo para todos. É por isso que eu digo, leiam com persistência para saberem historiar o que é esta descoberta em benefício de vós mesmos e de todos. Está aí
o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos desse terreno de misérias em que vivem mofando nesse encanto, sem saber coisa alguma a não ser o que estão vendo. Agora é que os viventes aí do encanto estão vendo que está no fim toda essa sebaria, podres em vida, por isso fedem em vida, filhos da podridão, originados da penetração da água na cinza, apodrecendo, virou essa bicheira. Qualquer coisa podre dá bichos, de todas as formas e de todas as maneiras. Está provado, pois, que foi o homem quem fez o mundo. Começaram a progredir desde o início por conta própria. Vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto que estão. Foi o homem quem fez o mundo deformado. É do homem a origem de ambos os sexos. É o homem que faz o homem, e o início de tudo foi dado pelo homem. Assim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo se deformando, eram de um sexo só, nem masculino, nem feminino. Eram sim puros, limpos e perfeitos e sem defeitos. Portanto, a origem de tudo assim ser é o homem, e por isso quem manda na terra é o homem. Quem é o vosso Deus? É o homem. O homem é quem manda mais do que todos, e é por isso que o homem nunca procurou dar satisfações a ninguém, nunca soube quem fez o mundo, nunca conheceu o seu dono, e sempre chamando por ele, sem ser atendido. Digamos por hipótese, por ele. O vivente, quanto mais chama por ele, mais sofre. Está bem claro assim que se ele valesse, ninguém sofreria, porque ele atenderia a todos, e o que se vê é que quanto mais chamam por ele, ou um superior qualquer, ninguém aparece, porque tudo isso foi feito pelo homem, iniciador de toda essa deformação, de toda essa bicheira, de toda essa bicharada. Como veem aí na terra, os homens contam é com os homens, e não com ele. Se os homens contassem com ele, o seu representante aí na terra deveria ser o governador do mundo. No entanto, esse representante está jogado para um canto. Todos seguem a filosofia que lhes convém. Todos obedecem à filosofia que querem, cada qual professa a sua crença, conforme entende e conforme lhe convém. Está provado, pois, que o Deus da terra é o homem que manda mais do que todos, aquele que governa este ou aquele país. Os homens nunca viram ele para poderem obedecer, e por isso sempre se guiaram à vontade de suas conveniências, dizendo que têm o livre-arbítrio aí no mundo para fazerem o que entendem, desde que possam. No mundo, quem manda é o homem, que faz e desfaz, sem prestar obediência ao dono suposto do mundo que nunca foi visto. Quem manda em uma nação é o chefe que todos respeitem e do qual cumprem ordens, e não o suposto. Ele foi uma palavra inventada pelos homens, como todas as palavras feitas e inventadas nas ciências e artes. A palavra do suposto tem tanto valor como outra qualquer palavra. Dizem-na superior às outras, mas nunca resolveu nada para ninguém, porque se resolvesse, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Todos se dizem filhos dele, mas deveriam reparar na mesma hora que é um erro muito grande. É um erro porque, se são filhos de grande, poderoso e bondoso, a todos ele deveria valer, e o que se vê é que ele não vale a ninguém. Portanto, os viventes vivem no mundo por verem os demais viver, e prestam atenção nessas asneiras, nessa vida cheia de contradições, e agora recebem, nesta lição, a prova de que vivem errados, e por isso, todos sofrendo. Como é que se deve empregar o nome de todas essas fantasias? Sugestão e autossugestão. Sugestão quer dizer sujeira, sujo, imundo, com essas imundícies todas aí do mundo, entupidos de misérias ludibriadoras, embriagados pela ilusão e por ela dominados. Da ilusão nascem os vícios, dos vícios as peripécias, e das peripécias os precipícios. É assim como vagam no mundo esses entupidos sugestionados com essa sujeira, adotando talismãs como relíquias preciosas, embriagados com essa vida de caducos. Quem vive assim, como todos vivem, são verdadeiros caducos. Caduca quem sabe,
caduca quem não sabe, caduca o grande e caduca o pequeno, e os mistérios aí todos por serem desvendados dentro desse mundo que é o enigma, e todos são enigmáticos. Por que todos são enigmáticos? Porque a vossa formação e a formação de tudo aí se mantém misteriosamente. Corpos misteriosos, porque ninguém nunca soube quem os fez, ou como apareceram aí nesse mundo. Cada ser humano é um ser enigmático. Por se encontrar misteriosamente nessas condições, sem saber como foi feito, como foi formado, de que foi formado, nem por que foi formado. São, portanto, enigmáticos dentro desse mundo que é um enigma, e agora vão deixar de ser, devido à salvação que está aqui em vossas mãos. Deixarão de ser sugestionados com essa sujeira, com essa lama, com esse lodo, a pensarem e julgarem muitas vezes uma coisa por outra, admitindo tudo e pensando a vida ser essa mesma, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento, e muito menos com a morte. Portanto, assim era para os sugestionados, e verdadeiramente deixou de ser por as conformidades não corresponderem. A sugestão e autossugestão é que brilha aí no mundo, como elemento de prestígio aparente para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são essas coisas, o que é o mundo e o que são todos. O mundo rege-se nessa intensa confusão de que longos séculos e veteranas eras todos vêm confundidos com o mundo e com a vida, e sempre a multiplicarem as confusões, pois se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Agora é que estão vendo a origem e o princípio de tudo, antes da origem dessa formação, como eram e por que deixaram de ser o que eram para serem assim como são. Giram todos no clamor das aventuras, mas nunca puderam divulgar essas alturas, e hoje, felicíssimos, jubilosos, por terem em mãos todo esse translado, que aqui vos mostra ser o infante um bicho, que vive como bicho, sem nada saber. Os gregos, com essas engrenagens, iam por todos em forma por meio de filosofias, superfilosofias e contos. E assim, quantas caduquices e quantos a implorarem em vão. Caducos agora decepcionados, veem chegar ao fim toda essa ilusão pelo conhecimento autêntico da salvação de todos. Nunca puderam botar todos em forma, porque nunca existiram bases sólidas nas filosofias, superfilosofias e histórias, assim como no espiritismo, que é o conhecimento de si mesmo. Por que o conhecimento de si mesmo? Porque todos são espíritas, vivem em experiências, ou por outra, ainda não conhecem o que agora está aqui em vossas mãos. Portanto, todos esses entorpecidos, engrenados nessa engrenagem sem solução, ficarão emocionados, espantados ao saberem o porquê assim são. Não há quem não diga que encontrou uma coisa sem qualificação, porque boa não se pode dizer da obra que é a salvação do mundo. Não sabiam o que é a salvação porque nunca foram salvos. Agora é que estão sabendo o que é salvação. É uma coisa que nunca ninguém provou. Agora é que estão vendo como é e como não é. É aquilo que o vivente não conhece. Por não conhecer, não admite que exista. Só depois que conhece e vê é que diz, é isso mesmo. Quem são eles? São os supostos criadores do mundo, porque são tantos e por isso tem mais de 30.000 espalhados no mundo inteiro. Os fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância ao ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses 7 seres, é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de dizer que o fluido dá vida, pois a vida sem o fluido não existiria, e é por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo?
pois o vento é um fluido, é invisível. Sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento, sentem o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado, não há ar para respirar. Isso é fluido. Sente-se, vê-se o seu efeito como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas 7 partes, que são a causa e a origem do corpo humano. Então perguntam, o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida, e que, para não falar em fluido, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é a origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido, porque se os micróbios existem, é porque existe a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra. Os fluidos são seres invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não os enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vidas, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluido, é que não tem estabilidades. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza, magnetiza por meio do fluido. Então, tem o fluido mau e fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica de seres sulfurentos, por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria a vida. Existem os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios a origem da formação do ser humano. O Sol tem seu fluido, a Lua tem seu fluido, as estrelas têm seu fluido, enfim. Essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feito a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação. Antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso. Aí entra o antes de ser o que eram. Então vamos chegar primeiro a saber o que eram para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e sem defeitos. E por chegarem a serem o que são, por desobediência e rebeldia. Entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Por isso todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia, e outras só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento. Sentem, mas não veem. Como a eletricidade, sentem, mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que veem vocês e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbio se torna bicho, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, e por ser dessa matéria orgânica é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É uma composição grossa. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido,
que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra do efeito dos seres orgânicos, os seres orgânicos são a sombra de antes de ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. A sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria. E as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então não sabiam que iam se dar mal? Sabiam. Mas quiseram, por vontade própria, progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco, a salvação eterna por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação e multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo desse conhecimento lapidado brilhantemente para unir todos, equilibrar todos e salvar todos pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor é um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem. Sentem o fluido do frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes que originaram os micróbios e dos micróbios o ser humano e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não. E de tudo, enfim. Ao atrasado, que não quer enxergar, é preciso explicar de todo o jeito e de toda forma, para saber que do fluido nasceram os seres, e os seres são consequência dos fluidos, que por sua vez formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos e nos fluidos está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas 7 partes e a consequência dessa formação. Fluido do dia elétrico, fluido da noite magnético. O dia é quente e a noite é fria, positivo com o negativo. Agora dizem vocês, fantástico. Então, esperem que com calma todo o conhecimento será realizado, todo o conhecimento será dado a vocês. Aí dizem, fantástico, extraordinário. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem e sim aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que o fluido das sementes são as causas e a origem dos seres que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por tudo ser feito de fluido, é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada. Gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente porque morre. O fluido é um deletério, e por isso aparece e desaparece, tem vida e perde vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasceu o preto, do fluido branco nasceu o branco, do fluido amarelo nasceu o amarelo, do fluido vermelho nasceu o vermelho. E assim, eis a razão das cores. Este assunto
é um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale a vida? Viver sem saber por que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita, esperem um pouco que tudo vem. É do saber que todos precisam.